você é do tipo que já vem estudando inglês há um tempo, às vezes já vem tentando, já pesquisou vários métodos, já entrou e tentou entrar em algum desses cursinhos que tem por aí, às vezes está até cursando um cursinho ainda e não está vendo progresso nenhum no seu inglês? Pois bem, então fica até o final do vídeo, tá? Que hoje eu vou dar dicas que realmente podem mudar seu inglês de uma vez por todas, são coisas reais que realmente funcionam, são atestadas e provadas e vão mudar definitivamente o seu inglês, a sua carreira, a sua vida pessoal, a sua vida profissional e todos os aspectos e áreas que o inglês toca. Então assista até o final, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, tá? Meu nome é João Vitor, este é o canal Voltando para Dentro, então vamos dar início. A primeira coisa que você precisa saber é por que você quer aprender inglês. Então esse motivo porquê é o que vai te guiar muitas vezes no seu estudo e nas motivações diárias, tá bom? Porque inglês é assim, não é como sempre tem aquelas metas de fim de ano, não tem? Em que todo mundo fala, ah não, esse ano eu vou aprender 10 idiomas e não sei o que, eu vou entrar na academia, vou fazer isso aquilo, vou melhorar meu emprego e tudo mais. Então sempre tem aquelas listinhas do fim de ano e muitas vezes está lá o inglês nessas listinhas. Você tem aquela motivação inicial, só que aquela motivação, ela tem um pico e logo ela desce. Quando chegam as adversidades do dia a dia, as dificuldades, o cansaço, e você quer se dedicar a outras coisas às vezes, ou acredita que não tem tempo para estudar e tudo mais. Então, a coisa importante é você saber o porquê que você quer aprender. Então, uma dica já logo de início, né, uma delas, para você ter essa motivação, é você estudar inglês se baseando em algo que você já gosta, tá bom? Então, por exemplo, se você gosta bastante de música, né? Digamos que você tem bastante interesse em música, que é uma coisa muito natural, né? Todos nós gostamos muito de música, tá? Eu, por exemplo, gosto bastante de música americana. Então, você gosta de música, né? Um exemplo. Você deve aproveitar esse seu hobby, esse seu gosto, às vezes até talento, para estudar inglês com isso. Então você, ao invés de só escutar as músicas agora, você pode pegar a letra dessas músicas, ir no original, estudar, entender linha por linha, tá bom? Cada parte da música, e você vê também, ao mesmo tempo, a tradução. Nessa primeira fase, só lendo, tá? Você vai lendo lá, às vezes até tentando cantar já, tá, um pouquinho, e você, conforme você pegou esse texto já, tá? Digamos que você pegou a letra lá em original, já entendeu o original. Agora, quando você for escutar essa música de novo, no dia a dia, limpando as coisas, limpando a casa e tudo mais, o áudio dessa música só vai reforçar aquelas palavras que você já tinha estudado no original. Então fica um estudo muito dinâmico, muito natural, não fica nada forçado. Porque a música ela tem um poder muito grande de você querer repetir, tá? De você querer repetir e escutar repetidas vezes, inúmeras vezes e nunca cansar. Isso é um dos grandes segredos para se aprender um idioma. Depois de você ter aprendido aquele material, você não querer largá-lo, você querer repetir. Mas fica até o final que mais pra frente a gente vai falar da importância desse ponto que eu falei agora, né? Eu só dei um pequeno esboço para você já ter uma ideia mais clara disso. Então, esse é o exemplo da música. Você estudar com músicas é extremamente eficaz. Mas já que a gente entrou mais nas partes dos métodos, então vamos para mais um método. E também eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal com isso, claro, né, que de alguma forma pode ajudar vocês. Então, outro exemplo. Se você está no início, tá? Digamos que você começou esse ano a estudar inglês, às vezes até mesmo esse mês, e você estava com toda aquela motivação do fim do ano lá que a gente já falou. Então, a primeira coisa que você deve fazer, você precisa estudar textos curtos em inglês, textos com áudio. Tá bom? Isso é uma coisa muito boa. Se você tá no início, você tá no zero ainda, você tá precisando de vocabulário, é isso que você precisa fazer. Você precisa estudar mesmo inglês básico, né? Claro, eu acredito que todo mundo já tem aquela coisa do verbo to be da escola, que a gente fica lá 10 anos ouvindo aquele verbo to be, entendeu? Eu acho que a gente já sabe mais ou menos isso. Mas se você não sabe mais ou menos o verbo to be, às vezes já até cansou disso, então é bom você dar uma estudadinha só um pouquinho, tá? Só um pouquinho de gramática. A gramática não é o fundamental, principalmente no início. Mas é bom você dar uma revisada no verbo to be, porque ele pode te guiar mais pra frente, tanto no entendimento, quanto na conversação, e obviamente na escrita. Então no início você deve estudar conteúdos mais básicos, como textos com áudio, por exemplo. Então o que eu te recomendo? No site do Mário Vergara,
Mário Vergara também, que é um professor de inglês, em que eu tenho uma dívida intelectual grande com ele por causa disso, por causa do inglês. Aprendi bastante inglês com ele e métodos de aprendizado que hoje em dia eu consigo me guiar sozinho com base em dicas essenciais que ele me deu. Então você pode entrar nesse site do Mário Vergara, que eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui na descrição, e você vai procurar lá, ele deixa vídeos assim, e esses vídeos tem o texto embaixo também, em inglês e em português. Então você pode estudar o texto em inglês e em português, e depois você escuta o áudio, e você vai ver como a sua compreensão aumenta muito. Só que lembra aquela coisa que eu te falei? A chavinha do aprendizado do idioma é você querer repeti-lo. Então, no início, principalmente no início, tá? Vai ser muito importante você repetir esses áudios, por mais que você já tenha cansado deles. Você vai repetindo, ouvindo, às vezes até reproduzindo, se dependendo do áudio, claro. Se for uma conversação, você não vai ficar repetindo, né? Mas é bom você ficar ouvindo bastante. Você escuta bastante essas conversações. Esse texto que você leu lá e compreendeu, você vai ficar ouvindo ele durante a semana, enquanto você faz as atividades, enquanto você anda na rua com fone de ouvido e tudo mais, enquanto você limpa a casa e todas essas coisas. Então, essa é outra coisa muito importante no início, tá? Agora, digamos que você já está um pouco mais avançado, já não foi ontem que você começou a estudar inglês, digamos assim, né? Você já vem fazendo uns cursinhos e você precisa de vocabulário e você precisa aprender um real English. Tá? O inglês de verdade, não o inglês da escolinha lá. Nesse caso, o que você vai fazer? Você precisa pegar um tópico que você gosta. Nesse caso, você precisa ser estudante, tá bom? Nesse caso, a música ela é muito importante no começo, mas ela não vai te dar esse conhecimento profundo aqui agora de inglês que eu vou te falar. Então, se você realmente quer entrar num nível mais aprofundado de inglês, você precisa se introduzir na literatura de língua inglesa. Tá? Você precisa ler livros em inglês. Você precisa consumir conteúdos do tipo em inglês. Então, mas não fica desesperado, porque isso vai ser muito maravilhoso com as dicas que eu vou te dar. Por exemplo, digamos que você é um grande fã de Harry Potter. Até aqui, você já tem a minha estima, né? Claro que você é fã de Harry Potter, mas você tem já um grande benefício. Por quê? Porque se você é fã de Harry Potter, provavelmente você já viu todos os filmes de Harry Potter em português, aqui no Brasil. Você já leu quase todos, ou pelo menos alguns, dos livros de Harry Potter. Então, o que você pode fazer? Como você já tem o conhecimento de Harry Potter, você já tem o conhecimento da história. E claro que isso é um exemplo, tá? Você pode usar isso para vários exemplos, né? Vários livros, várias séries, etc. Então, como você já tem o conhecimento prévio de português, você já pode mergulhar no inglês naquele conteúdo. Então, você já pode, por exemplo, pegar um livro de Harry Potter, obviamente você vai começar pelo primeiro, já que é lá que está se iniciando a história e se iniciando o inglês, né, naquele contexto, obviamente. Então já que você já conhece em português, você pega lá o livro e você vai começar a lê-lo em inglês, tá bom? É claro que em muitos momentos você não vai entender. Então nesses momentos que você não entender, você vai ter que pesquisar a palavra. Mas você vai ver que logo logo vai se tornar natural. Só que assim, não faça o seguinte, uma coisa que não é recomendada e uma coisa que eu errava bastante também antes. Não pesquise cada palavra que você não entendeu, sabe? Às vezes o autor, ele tá dando uma descrição muito precisa, tá? Dos personagens. Às vezes detalhe de roupa, etc. Coisas que você não precisa ficar pesquisando palavra por palavra, senão você vai ficar 10 horas em uma página, você tá entendendo? Muitas vezes é mais importante você entender pelo contexto. Então, imagine lá que você está lendo e ele está dando a descrição de uma pessoa. Às vezes você não entendeu um detalhe de uma roupa, por exemplo, mas você percebeu os detalhes integrais, como, por exemplo, característica física e etc., e o modo da pessoa de comportamento e tudo mais. Isso é mais importante. Não você se aprofundar em palavra, mas você se aprofundar no contexto, no entendimento do contexto. Então, o que você pode fazer? É claro que você não precisa fazer com um livro inteiro. Você pode pegar capítulos por capítulos. Então, por exemplo, o que eu faço? Né? A minha experiência pessoal. Eu estou lendo Crime e Punishment, né, do Dostoiévski, uma tradução inglesa. Então, nessa tradução, o que eu faço? Primeiro, eu pego ele, leio em inglês. Por exemplo, o capítulo 1, pego lá, leio em inglês, estudando tal, as palavras que eu não conheço, as frases que eu não conheço, e eu vou estudando. Depois, o que eu faço? Eu escuto um nativo lendo o primeiro capítulo. Isso é uma coisa muito fácil também de você achar na internet. Você pode pesquisar no YouTube aí o nome do livro e audiobook, né? Às vezes você pode colocar assim, audiobook with test.
Aí tem o texto assim e tudo mais, né? Então isso também é um exemplo muito fácil de você usar para você realmente se aprofundar naquela leitura que você fez. Então isso é importante também. Num livro, por exemplo, como Crime e Castigo, que ele é um livro muito filosófico, muito psicológico, a gente realmente entra dentro da cabeça do personagem do Raskolnikov, né, com o Dostoiévski, um grande escritor, né, inclusive se você não conhece, eu recomendo que você conheça. Então ele tem essa facilidade para realmente falar das coisas profundas da alma, das relações humanas. Então ali você vai estar tanto aprendendo inglês, quanto aprendendo essas coisas, essa experiência de vida, essas coisas da alma, você tá entendendo? Então, se você tem, por exemplo, interesse em literatura, caramba, você tá feito, entendeu? Porque a literatura de língua inglesa é muito extensa e impressionante, tá bom? Então agora, né, que a gente falou um pouco de literatura, de livros, você aí que gosta de série, que eu sei que você é maratonista, entendeu? Falar igual aquele comercial do YouTube, você é maratonista da quarentena, sabe? Você aí que gosta de série, tá? Você aí que o dia inteiro só vendo série, só vendo anime, filme, etc, etc. Você também tá feita, tá? Você sabe, obviamente, que a maioria das produções de série, de filme, etc, são feitas originalmente em inglês. Então, começa desse ponto. Aí você já tem uma motivação muito grande para você que gosta de série, ou seja, você já encontrou aquela base inicial, aquela motivação inicial que vai te sustentar durante os estudos, que vai ser o seu consolador durante os dias difíceis, dos dias de preguiça e etc, né, dos dias de dificuldade. Então aí que você que gosta de série, o que você pode fazer? Você provavelmente já viu muitas dessas séries, suas séries preferidas, por exemplo, no meu caso, Supernatural, que eu sempre gostei muito de Supernatural. Hoje em dia eu não vejo tanto, né? Mas eu sempre gostei muito de Supernatural. Então, geralmente a gente gosta de uma série, a gente não tem problema em ver essa série muitas vezes. Então, a gente já, por exemplo, se você já viu o episódio em português, agora o que você precisa fazer, já que você está querendo aprender inglês, você pega esse episódio e assiste o episódio com legenda em inglês. E você começa a escutar bastante. No começo vai ser com legenda em inglês, tá? Depois vai ser sem legenda. Mas no começo, quando você está aprendendo, etc., você coloca a legenda em inglês. E algumas vezes é em português também, claro. Se você está tendo muita dificuldade, você coloca em português. Aí depois você vê de novo em inglês. Então, existem alguns sites que você pode pegar o texto da série, né? Tem lá o roteiro, o script da série, e você pode estudar esse script e depois ver o seriado agora em inglês. Então, isso também é um método que vai te realmente dar muito vocabulário e o mais importante de tudo, vai dar a compreensão, sabe? O ouvido de você realmente entender o que as pessoas estão falando. Porque às vezes não adianta só você conseguir ler, se você não conseguir entender a pronúncia das palavras, se você não conseguir pegar, por exemplo, quando um americano ele tá falando, ele não fala como tá escrito assim, igual a gente aqui no Brasil, né? Então, há muitas conexões, phrasal verbs, em que tem na língua inglesa, em que você só vai pegar através dessa imersão, ou seja, através de você ouvir bastante, de você estar realmente dentro do idioma. Então, por isso, no começo, é muito importante você ficar acompanhando a legenda, com a legenda em inglês. E no caso, se você tem muita dificuldade, com a legenda em português. Então, é isso que você pode fazer no início. Se você gosta bastante de série, filme é a mesma coisa que eu disse, tá? Você coloca a legenda em inglês e as palavras e frases, principalmente frases, tá? Palavra solta não importa tanto que você pega pelo contexto. Mas há algumas palavras-chave que se repetem que é bom você pesquisar e marcar. Então, esse é outro exemplo também muito forte para aprendizado de idioma se você gosta de séries, tá bom? Se você gosta de série, filme aí, se você é maratonista, você pode agora, você tá livre para ver suas séries aí, entendeu? Aí quando sua mãe chegar lá e falar, menino, você tá de novo vendo série, aí você fala, mãe, não tô simplesmente perdendo tempo, eu tô aqui estudando inglês, tá bom? Porque eu vi na internet que a gente aprende inglês com série e agora eu vou ficar vendo série, entendeu? Claro que você não vai fazer só isso da vida, obviamente, mas é uma boa desculpa aí para você aprender bastante inglês, tá? E realmente é muito funcional, porque nas séries é utilizado o inglês real, tá bom? Não é o inglês da escolinha, do cursinho de inglês lá. Então vamos lá, outro exemplo e outra técnica muito importante de aprendizado e imersão no idioma inglês. Ou em qualquer outro idioma, claro, essas técnicas que eu estou dando são para qualquer outro idioma.
Então vamos lá, você aí também que gosta de jogos, principalmente jovens, claro, né? É muito natural de gostar de jogos e tudo mais. Então o que você pode fazer? Há muitos jogos, como por exemplo GTA, né? GTA San Andreas, GTA V, a gente já jogou em português, traduzido, etc. E foi muito bom. Então o que você pode fazer agora? Você pode pegar esses jogos e de novo voltar para a história e jogá-los em inglês. Totalmente em inglês, tá? Legenda em inglês, claro, no começo. E você vai ver o quão melhor é, quão mais imerso é a experiência do jogo. E ao mesmo tempo que você também vai estar aprendendo inglês. Então, por exemplo, assim, é muito bom, nesses casos que eu tô falando, por exemplo, de jogos e séries, que você pode pausar, tá? Então não há um desespero também. Você pode pausar lá e pesquisar as palavras e frases que você não entendeu. Então no jogo é muito legal porque é uma situação meio que de vida ou morte, digamos assim. Você precisa entender. Entender, né? Por exemplo, uma quest lá, tem uma missão que você precisa fazer. Aí eles vão dar a descrição da missão, ou da quest, e você precisa entender aquilo para saber o que fazer, né? Claro, né? Então isso também é uma questão que te ajuda bastante a buscar mais inglês e te manter motivado, tá bom? E claro, sendo como eu sou, eu não poderia deixar de lado a poesia. Então vamos lá. Se você já saiu dos níveis mais iniciais de um idioma, se você quer realmente se aprofundar, não há área mais fecunda do que a poesia. Porque realmente dentro da poesia é onde é realmente explorado as limitações do idioma, onde eles chegam realmente nas fronteiras de um idioma e na sua expressão e beleza. E um detalhe nos poemas é o seguinte, os poemas, muitas vezes, os poemas mais clássicos principalmente, eles têm uma métrica. E eles têm essa métrica de rima. Então, se você for estudar lá em inglês, vai ser muito mais fácil você decorar um poema do que você decorar, por exemplo, uma série. Então, você pega esse poema, você estuda esse poema em inglês, em português, se você ainda tem dificuldade em estudar só em inglês, você pega essa tradução e você começa a ouvir bastante. Estuda o poema, como o poema é uma coisa curta, não há um problema muito grande. E é uma coisa muito prazerosa, etc. Um poema é uma coisa maravilhosa, não precisa nem dizer. Então você pega esse poema no original, você estuda e você começa a ouvir a recitação de outras pessoas de língua inglesa desse poema. Então vamos lá, um exemplo pessoal meu. Eu gosto dos poemas do Edgar Allan Poe. Eu imagino que aqui no Brasil muitas pessoas gostam das histórias dele, Assombrada, etc. Mas eu gosto mais do trabalho poético do Edgar Allan Poe. Então o que eu, João Vitor, faço? Eu pego esses poemas do Edgar Allan Poe, estudo eles em inglês, escuto alguém recitar em inglês, e depois eu mesmo começo a ler e recitar em inglês por mim mesmo. Então eu estou praticando tanto a escrita, tá? Porque eu pego o poema lá em inglês e eu reproduzo nos meus cadernos, tá? Eu escrevo realmente ele em inglês, porque assim também eu pego a forma da escrita da língua inglesa, pronuncio junto com isso, depois de ter escrito, e o detalhe é que o poema ele tem uma métrica de rima. Então é muito fácil você decorar um poema, cara. É muito fácil você decorar um poema. Você vai lendo e às vezes você esquece, mas como você sabe que rima, você lembra a rima, o final da rima, e já vem a linha toda, o verso todo do poema. Então fica um estudo muito facilitado. Isso também é realmente assim, uma estratégia, um truque muito bom, cara, para você aprender. E outro detalhe, lembra, se você é muito iniciante, esses poemas famosos, etc., sempre há muitas traduções deles. Então, por exemplo, no caso do Edgar Allan Poe, o Fernando Pessoa gostava muito dele. Então você vai achar traduções de Fernando Pessoa de alguns desses poemas. Então você pode estudar tanto em português quanto em inglês. E isso realmente vai dar outro nível de inglês. Eu venho fazendo isso e realmente tem dado bastante resultado, tá? Claro que o meu inglês ele não é tão avançado assim, não é aquela coisa, meu Deus do céu, ele é fluente, né? Mas eu tenho um vídeo aqui, inclusive, o último vídeo que eu postei, que foi um vídeo em inglês, em que eu traduzi o vídeo da energia sexual, e eu traduzi ele para a língua inglesa e postei ele em inglês. Eu mesmo falando em inglês, etc. Então você pode dar uma conferida aqui, inclusive, tá bom? Mas lembra o que eu te falei no começo? O mais importante de tudo é o seu verdadeiro interesse em aprender. O que você quer aprender, velho? Você quer aprender o quê? Pedagogia, você quer aprender sobre esporte, você quer aprender literatura, você quer aprender filosofia, história, poesia,
música, o que você quer aprender? Você precisa se utilizar disso, desse seu desejo pessoal, intelectual, como uma base que vai te guiar e te suportar durante esses estudos de inglês. Então, se você juntar o desejo de aprender inglês com desejos pessoais, né, como esse, por exemplo, de aprender sobre pedagogia, etc., ou até mesmo interesses pessoais e profissionais, tá? Como, por exemplo, você precisa chegar em outro nível em sua carreira, você quer um salário maior, por exemplo, você quer ser aprovado no seu emprego, você quer conseguir um emprego melhor, ou às vezes você quer viajar para fora. Isso são motivações que vai te guiar no dia a dia do aprendizado do idioma, tá bom? Então, é aquela coisa que eu disse, não adianta você pegar materiais, por exemplo, que você não tem interesse. Então, esse é um outro erro clássico dos estudantes. Por exemplo, no início eu recomendei sim que você estudasse textos com áudio, tudo mais, do site do Mário Vergara ou de outros sites, e realmente vai te ajudar muito. Só que isso não vai te sustentar por muito tempo. Por quê? Porque você não vai ter paciência para ficar repetindo eles toda semana. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar textos e materiais que você tem verdadeiramente interesse em consumi-los e incorporá-los inteiramente. Então, esses exemplos que eu dei anteriormente, por mais que o vídeo já esteja ficando longo, esses exemplos são muito importantes para você saber que o seu interesse pessoal ele pode te guiar nesse aprendizado, tá bom? Então, se você gosta de série, de música, de Harry Potter, de esoterismo, de religiões, de psicologia, de pedagogia, o que quer que seja, esse interesse ele pode ser aliado ao aprendizado de inglês e isso vai te guiar realmente no aprendizado. Então, eu dei aqui mais ou menos um método meio que definitivo, assim. Não é aquelas coisinhas, aquelas dicas soltas. Por isso que o vídeo está até um pouco longo, eu peço desculpa por isso, mas eu preciso realmente aprofundar nisso. Então, basicamente, o que você precisa fazer? Você precisa saber o que você tem interesse, né? Uma suma, né, do vídeo é isso. Você precisa saber o que você tem interesse em aprender, aliar isso ao estudo do inglês e manter uma disciplina diária com base também no prazer, com base no prazer do estudo, no prazer do assunto que você está estudando, tá bom? Então, a literatura é muito importante por isso. Porque, por exemplo, você pega um livro lá, por exemplo, Harry Potter, qualquer outro livro que seja, um livro do Dostoiévski, ou um livro do Jordan Orwell, o que seja, e você quer saber o que vai acontecer na história de qualquer jeito, você quer saber. Então aquilo também te mantém motivado para aprender. A música é outra coisa, você quer aprender a cantar e quer entender aquela música de qualquer forma, e outra coisa, você vai ficar repetindo aquilo na sua cabeça. E outra coisa, um bom livro, a gente sempre volta a um bom livro, a um clássico, a gente sempre volta a ouvir uma música boa que impactou a gente sempre volta a assistir um filme bom. Então essa repetição é realmente o que vai fixar vocabulário em inglês na sua cabeça e na sua alma, tá bom? Então esse foi o vídeo, muito obrigado, desculpa pelo vídeo ter ficado tão longo, mas eu realmente precisava dar uma aprofundada, tá bom? Então muito obrigado e até o próximo vídeo.